Eu vou tentar cumprir aqui uma missão praticamente impossível, que é prever o futuro. Então, apertem os cintos e vamos lá. Em um cenário global, em constante mudança, como o Brasil pode se preparar economicamente para os desafios e aproveitar as oportunidades de crescimento e competitividade? Como? Então, nós vamos ao tema: Brasil no contexto global, a influência geopolítica na economia. Eu começo agradecendo a honra de participar desse evento. Muito obrigado, Leonardo, pelo convite. Muito obrigado por me dar essa oportunidade de compartilhar da companhia de quem gera riqueza para esse país. Eu vou tentar cumprir aqui uma missão praticamente impossível, que é prever o futuro. Então, apertem os cintos e vamos lá. Primeiro, eu vou dar um aviso. Hoje eu vou falar sobre fatos, mas também sobre ideias. E essas ideias eu retirei de alguns grandes pensadores que se debruçaram sobre a nossa história. História nem sempre significa necessariamente progresso, ao contrário do que pensavam, por exemplo, os positivistas. Os positivistas acreditavam que a história era o constante progresso, através da aplicação da ciência. Mas a história, às vezes, retrocede. Um dos fatores que determinam a história é a política. Acho que todos nós temos mais ou menos consciência disso. O objetivo da política é, fundamentalmente, a busca por poder. Quem explicou isso há quase 3.000 anos atrás foi Heródoto, o primeiro historiador da humanidade. Quem ainda não leu o livro de Heródoto chamado As Histórias, daí que vem a ideia do historiador, eu recomendo o livro, porque ele conta fatos que se passaram há milênios e parece que ele está falando da política atual. Franz Oppenheimer é um estudioso da política e ele explicou como aconteceu a criação do Estado. Foi mais ou menos assim. Um grupo de pastores viviam numa região desértica, eles se tornaram guerreiros. E aí eles invadiram um vale que ficava do lado, onde viviam agricultores pacíficos. E aí os guerreiros, que tinham as armas, se tornaram os nobres, e os agricultores viraram os servos. Então, segundo Franz Oppenheimer, a origem do Estado é a força. Depois é que se criaram narrativas para justificar a existência do Estado. E também daí, segundo Oppenheimer, estaria a origem do imposto, né? O guerreiro diz para o agricultor: olha, a partir de agora, metade da sua colheita é minha. Se não... E a lógica do imposto, diz Oppenheimer, ainda é parecida com essa lógica nos dias de hoje. Quando a gente fala da relação entre indivíduo e Estado, hoje existem basicamente duas visões, a visão da esquerda e a visão da direita. Muita gente menospreza isso, diz: olha, esse negócio de esquerda e direita é besteira, esquece isso, mas a forma com a qual você enxerga o mundo determina a forma com a qual você age, inclusive a forma com a qual você governa. E quando as pessoas me dizem que essa história de ideias de esquerda e direita é besteira, eu mostro essa foto aqui. A maioria das pessoas imediatamente reconhece o senhor do lado esquerdo da foto, o barbudo, o famoso Karl Marx. Mas ninguém, 99% das pessoas, não tem a mínima ideia quem é o senhor do lado direito da foto, que é Ludwig von Mises, na minha opinião, um dos maiores economistas da história, um dos criadores da Escola Austríaca de Economia, que fala sobre a importância
da liberdade econômica e que, em vários dos seus livros, que são altamente legíveis, são livros de economia, mas muitos deles são uma leitura extremamente prazerosa, ele, na minha opinião, reduziu a pó as ideias do seu companheiro de foto. Depois dessas considerações rápidas, eu vou convidar vocês a dar uma rápida olhada no mundo no qual nós estamos vivendo hoje. É um mundo onde as ideias da esquerda, as ideias do pensamento de esquerda, conquistaram uma espécie de hegemonia, muito embora a maioria das pessoas não se dê conta disso, porque elas penetraram no senso comum, principalmente através de algumas ideias que vieram da Revolução Francesa, como a ideia da igualdade. Existe sempre uma tensão entre a ideia da igualdade e da liberdade. Se você quer fazer todo mundo igual, você, de alguma maneira, tem que retirar a liberdade das pessoas. A segunda ideia essencial da Revolução Francesa, que está por trás de muita coisa que a gente vai acontecer hoje, é o papel do Estado como regulador de tudo. Tudo precisa de uma regulamentação, de uma lei. Vamos lembrar que na Revolução Francesa, os revolucionários, através do Estado, mudaram até o nome dos dias da semana e dos meses, porque isso era mais racional. Quem fala sobre isso, critica isso, é um outro pensador da escola austríaca de economia, Friedrich Hayek. Ele chamava essa forma de pensar de racionalismo construtivista. Isso significa o seguinte, é a crença de que algumas poucas pessoas reunidas num gabinete em algum lugar podem decidir como milhões de pessoas devem viver as suas vidas. É o que o Thomas Sowell, grande economista americano, chamava de os ungidos. Ele tem um livro excelente com esse nome que eu recomendo. É a crença de que é possível imaginar critérios racionais e colocar o mundo inteiro para funcionar dessa forma. Mas, na verdade, Hayek dizia o seguinte, e isso é uma das coisas mais importantes que eu tenho para dizer hoje. Hayek dizia, o verdadeiro conhecimento está distribuído na sociedade. Está um pouquinho em cada um de nós. Nós é que sabemos qual é a melhor forma de nós fazermos determinadas coisas, qual é a melhor forma da gente se organizar, e os nossos costumes, os nossos hábitos e as nossas tradições, por exemplo, a família, são resultado de milhares de gerações que nos precederam e que foram tentando, errando. Então, coisas que hoje a gente acha que são naturais, mas que estão, de uma forma ou outra, sujeitas a ataques, são resultado de um aprendizado enorme da humanidade. Essas instituições foram as que permitiram que nós chegássemos aqui hoje. Cada um de nós está aqui hoje por causa de centenas ou milhares de antepassados que passaram por dificuldades, viveram barreiras, venceram barreiras das quais nós não temos a mínima ideia. O Muro de Berlim caiu em 1989, logo depois caiu a União Soviética, e na década de 1990 e no início do século XXI ficou clara a hegemonia militar e econômica dos Estados Unidos. Imaginou-se que estava sendo criada de forma definitiva uma nova ordem internacional em torno do livre mercado e da democracia. Tem um famoso historiador, Francis Fukuyama, que chegou até proclamar que a história havia acabado. Livre mercado e a democracia agora vão dominar o mundo. Esse foi o tempo do que se chamou da Pax Americana, lembrando a Pax Romana, um grande império garantindo a ordem. Agora vocês podem ter liberdade, viver em liberdade e comerciar tranquilamente. Acharam que a Pax Americana duraria para sempre, mas muita gente diz que ela acabou. A Pax Americana teria durado da queda do Muro de Berlim até
a queda do Lehman Brothers, em 2018. E, a partir daí, a política internacional voltou ao que ela sempre foi: competição e conflito. Conflito entre esquerda e direita, conflito entre soberania nacional e globalismo. O que é o globalismo? A ideia de que existe uma pauta internacional que pode ser imposta a todos os países sobre como as pessoas devem viver, falar, fazer os seus negócios. Uma pauta que, por exemplo, foi denunciada por Javier Milei na última reunião da ONU. Um conflito envolvendo o que eu chamo de extremismo ambiental, é uma agressividade na implantação de certas políticas ambientais que tem por trás, na verdade, interesses econômicos. É um conflito que se refletiu na história americana de uma forma nunca vista antes, né, com o uso do Poder Judiciário americano como arma para impedir um adversário de concorrer. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, um ex-presidente foi processado criminalmente. Essa foto aí na capa do livro foi a foto que o Donald Trump, atual presidente eleito americano, tirou na delegacia de polícia, que os americanos chamam de mugshot.